E ele fez várias outras, digamos assim, pequenas profecias ao longo do tempo. Essa do Islã é também muito importante, que ele falou, o Islã está por hora contido, mas ele pode voltar a atacar. E, na verdade, se você pensa que quando o Islã tentou invadir a Europa, a Europa estava firme na fé e conseguiu se defender, e certamente ele projetava que quando o Islã atacar de novo, a Europa não vai estar tão firme assim, né? Por causa da análise histórica que ele fazia da Europa. Ele falou, bom, pode vir a ser uma tragédia o que está sendo, né? E o Islã é inconversível. Significa o seguinte, que a luta contra o Islã não é uma luta de conversão do Islã, porque ele é inconversível. Não tem jeito. É uma luta militar de contenção, no mínimo de contenção, e não tem outro jeito. Não se aproximar, né? Mas, enfim. O Chesterton, ele comentou sobre o socialismo? O Chesterton, ele tem um livro... O Chesterton não, perdão, o Belloc. Ou os dois, né? O Chester e Belloc. Eles tinham uma... Na verdade, a luta deles contra o socialismo era através da ideia dele dos dois, do distributismo, né? Diz que só pode lutar contra o socialismo se você valorizar a propriedade privada aos moldes do pequeno dono das coisas. Então eles diziam o seguinte, que a luta contra o socialismo ela só pode se dar nesse nível, quer dizer, distribuir a propriedade privada e garantir que os pequenos proprietários consigam se integrar numa economia e ter a propriedade que lhes dê a sobrevivência. Você vai tirar da sua terra, da sua propriedade, o seu sustento. É a única forma, eles diziam, de evitar o socialismo, né? Porque os grandes empresários, todos têm conluio com o socialismo. Não, claro. É o que a gente vê isso no mundo inteiro. Não tem jeito. Então, o Belloc, por exemplo, ele escreveu o Estado Servil justamente para dizer o seguinte, olha... Nós, da editora Caravelas, lançamos então 2 livros de autoria do Belloc, que formam o combo Europa. Clique logo no link e não perca a nossa promoção de lançamento. Não adianta, nós estamos todos sendo escravos de um sistema, seja chamado socialismo, seja chamado capitalismo, que tem as mesmas bases. Quer dizer, é concentração, o capitalismo é concentração de capital nos grandes capitalistas. E o socialismo é concentração de bens de produção e capital na mão do Estado. Em qualquer um dos casos, o pequeno proprietário desaparece e vira escravo. Porque você não tem meios de produção, então você vira escravo, né? Aqui no Brasil a gente teve uma repercussão disso, né, com o livro do Gustavo Corsão, 3 alqueires e uma vaca, né, que é uma coisa maravilhosa, né? Que é uma expressão do Chesterton, né? 3 alqueires e uma vaca. É isso que ele queria para sobreviver, né? Então, essa ideia, ela criou digamos assim, uma linha de pensamento econômico. Até hoje existem distributistas no mundo inteiro defendendo essas ideias, da Rerum Novarum, da 40º ano, principalmente, né? São 2 encíclicas magníficas. Pois é. Então, assim... já centésimo ano já é uma outra coisa que o João Paulo II já é um outro tempo e uma outra análise econômica, uma outra análise política, e, enfim. Mas a Rerum Novarum e a 40º ano, as 2 encíclicas são extraordinárias mesmo, né? Agora, o Chesterton já escreveu muita coisa. Ele escreveu, por exemplo, um livro, como é que chamava o livro dele? Outline of Sanity, esboço de sanidade, que é justamente sobre contra o capitalismo e o comunismo, e expondo toda a doutrina dele. Ele se inspirava nisso nas corporações de ofício? Sim, né? Claro, porque é bem a cara desse... Bem medieval. E esse livro até
um livro que está traduzido, eu não sei qual o título do livro que eles usaram na tradução, mas é onde o Chester expõe, de fato, o sistema econômico que eles defendiam, né? Então, do ponto de vista econômico, o Belloc tem uma obra de livros econômicos, uns 3 ou 4 livros muito, muito interessantes também, sustentando as ideias do Chester também, né? Agora, o outro livro, não sei se a gente deve passar para o... Fica à vontade. Quiser falar mais sobre esse, passar para o próximo. Pois é, esse livro, ele foi escrito 17 anos depois do Europa e a Fé. Né? Nós vamos ver a crise da nossa civilização. Exatamente. Então, ele pega a ideia, né? Enfim, de que a crise da nossa civilização é uma crise de fé, porque a fé construiu a nossa civilização, construiu a Europa. E quando ele fala construir a Europa, é que, na verdade, assim, ele construiu a Europa e tudo que saiu da Europa como civilização. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, ele considera que seja uma civilização europeia. Aqui, nós... Ele comentava sobre o Brasil, América Latina? Não. Pelo menos assim, nada que eu li fazia referência direta, não. Mas tudo que saiu da Europa como civilização, ele considerava a civilização europeia, de origem europeia, né? Então, certamente ele englobava, né, essas coisas todas. Então, ele dizia o seguinte, que como a fé é a base da Europa, a crise da civilização europeia é uma crise de fé. E nesse livro, ele entra em detalhes mais históricos sobre como que essa crise se desenvolveu. E nesse livro, ele comenta muito sobre o Henrique VIII e os mosteiros e isso é uma coisa roubo importante, completo e absoluto, né? Que o Henrique VIII fez nos mosteiros, e como que poucos anos depois a pobreza na Inglaterra começou a aparecer assim de uma forma absolutamente gritante, e essa pobreza vai ser a que vai dar substrato para a Revolução Industrial, porque aqueles famintos que não tinham como sobreviver mais, porque não tinha mosteiro, não tinha agricultura familiar, não tinha, enfim, não tinha mais nada, né? E vão chegar às cidades, e aí você vê vários livros que vão fazer a crônica disso, né? Sim, daquela a Revolução pobreza. Industrial foi criminosa, né? Do ponto de vista literário, só você lê o Charles Dickens que você vai ver o que aconteceu. Ele é um grande referência nesse assunto. Então, assim, na Inglaterra, você pode ler na França os Miseráveis lá do Victor Hugo, enfim, vários livros, né, que descreve essa servidão que os pobres tinham que ter para minimamente sobreviver, né? Esses pobres são aqueles que o Henrique VIII produziu, tirando toda a riqueza da igreja. Impressionante a causa e efeito, né? Ele traça uma linha absolutamente contínua, sabe? Fala assim, o capitalismo nasceu aí, apoiado pelo protestantismo, né? Teologicamente, inclusive, né? Porque aquela ideia maluca do Calvino sobre predestinação, ele não sabia explicar quem eram os predestinados e quem não era. Ele usou o critério econômico, né? Predestinado é o rico. Predestinado é o que dá bem na vida. É o sinal do céu, que a pessoa está salva. Tá certo? Então aí pronto, aí acabou, deu a base teológica e ele coloca ali o início da crise civilizacional, né? E assim, é uma coisa... Quando você vê a extensão da destruição que o Henrique VIII fez nos mosteiros da Inglaterra, é que você vê que... aliás, é interessante, porque isso é muito pouco comentado. Né? Você fala, não, Henrique VIII brigou com o Papa, fez lá um anglicanismo, tal, ponto final. Agora não se relaciona com todo o roubo, com a pobreza, com a miséria que aconteceu depois. Não, né? É impressionante, né? Não só assim...
Claro, os monges, etc., foram tudo para a miséria, mas o povo que vivia em torno do mosteiro, que tinha a sua terra, que podia ficar para sempre, passava de pai para filho, que produzia, etc., que estudava nas escolas, esse povo todo era sustentado pela igreja. O Estado não gastava dinheiro com eles. O Estado era muito menor. Era tranquilo. Então, a hora que o Henrique VIII tirou isso, a pobreza foi assim, uma coisa impressionante. Os nobres não tinham o menor cuidado com esse povo, né? Foi uma crise humanitária que a gente não tem noção hoje do que foi isso. Então, quando se comenta da colonização americana, se fala então que a Companhia da Virgínia comprava as crianças vendidas pelos pais, por causa da miséria que havia em Londres. Exatamente. Os pais passando fome vendiam as crianças para a Companhia da Virgínia. A Virgínia levava essas crianças para as 13 colônias, para a colônia da Virgínia, para trabalhar lá como escravidão temporária. Não, Londres era um lixo. Londres era um lixo. É só ler os livros do Charles Dickens. Assim, então, assim, e isso foi feito pela decisão de um homem. E coitado, em conluio com os nobres. Ele também estava preso na nobreza, ele não podia se movimentar muito, né? Num certo momento. Então ele deu tudo para os nobres. E aí nasceu o tal capitalismo que a gente tanto fala e enobrece, etc, etc. O capitalismo nasceu do roubo da riqueza da igreja, construída ao longo de 15 séculos. E que estava sendo usada, a riqueza da igreja, para sustentar milhões de pessoas na Inglaterra. Sim, você viu o mapa da acabaram com o cercamento, tudo. Acabaram com a lei dos pobres, que ajudava os pobres. Todas as leis medievais acabaram ali, né? Então, assim, você vê o mapa da Inglaterra, onde que estavam os mosteiros que o Henrique VIII destruiu, a Inglaterra estava pretinha de mosteiros, de cabo a rabo. Foi destruído tudo, tudo. Toda a ilha estava cheia de mosteiros, onde acontecia a vida mesmo, a vida comunitária, a vida cultural, a vida, enfim, normal, né? E aí o Henrique VIII acabou. E ele põe isso como o início da crise civilizacional da Europa, né? Enfim. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.